A situação complica lá em Brasília, nesta quinta-feira, dia 2/7, porque um print de uma conversa da mulher do Alexandre de Moraes, a dona Viviane Barque, junto com o Vorcaro. Isso aqui, gente, é um verdadeiro escândalo. Isso aqui é algo que deveria estar comovendo você, mas acontece que nós estamos cansados de verificar esse tanto de coisa que acontece e olhar e dizer: não vai acontecer nada. Se fosse aqui um print qualquer de qualquer mulher que tivesse recebido dinheiro do Vorcaro e fosse da direita, essa mulher hoje estaria tendo uma operação da Polícia Federal. Será que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa da mulher dele para poder fazer uma busca e apreensão do celular dela para investigar? É óbvio que não. É claro que não. Mas é para você entender o que é que está acontecendo no nosso Brasil no dia de hoje. Eu vou ler para você uma matéria. Eles estão preocupados com o presidente Bolsonaro. Essa é a preocupação deles. Não é com o print. É mais um escândalo que eu vou contar para você nesta quinta-feira, dia 2/7. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal, que é importante demais você fazer isso. E vem para cá comigo todos os dias que eu tenho coisas boas para contar para você do Brasil. Aliás, nem sempre é boa, mas é a notícia atualizada, coloca de onde você está me assistindo. Aqui nós temos uma publicação do Poder 360. É um site que inclusive é centro-esquerda, sempre traz as informações do que está acontecendo. E a gente vê aqui uma matéria, deixa eu só centralizar isso aqui, Brasil, porque eu quero que você veja junto comigo isso, quero que você leia junto comigo o jornal. A matéria, que já foi no final da noite de ontem, né? Porque esse print foi revelado, inclusive a matéria ali, ó, 23 horas e 53 minutos. Ela traz a seguinte informação: a advogada Viviane Barque de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, enviou pelo WhatsApp do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, a minuta de um contrato de 131 milhões em honorários advocatícios. O documento foi encaminhado no dia 17 de janeiro, quarta-feira, às 10 horas e 9 minutos, segundo o jornalista Felipe de Paula, Aguiar Talento e Fausto Macedo, do Estadão. E aí você vê, então, a imagem nítida daquilo que está sendo vazado a todo momento do celular do Vorcaro, que hoje se transformou numa bomba relógio, porque segundo a imprensa, os bastidores, tem muita coisa, inclusive, ainda para ser divulgada deste celular. A revelação integra uma investigação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sigilosas sobre a família do ministro Alexandre de Moraes. Olha que coisa aqui, gente, preste atenção. A gente tem que ler linha por linha e entender o que está acontecendo no Brasil. A revelação integra uma investigação da Polícia Federal para quê? Para investigar quem está recebendo dinheiro? Não. Para investigar se o dinheiro é lícito ou não? Não. Para investigar o envolvimento da mulher do Alexandre de Moraes? Não. É para investigar vazamento de informações sigilosas sobre a família do ministro Alexandre de Moraes. E é isso que eles querem investigar. Não vazou. Ei, ó, alguém vazou aí. Coisas do Alexandre de Moraes, o intocável, e não pode, né? A conversa entre Viviane e Vorcaro foi recuperada no celular do empresário, apreendido em novembro de 2025, durante a primeira fase da Operação Compliance. Em mensagem enviada ao fundador do Master, na data do envio à minuta, Viviane escreveu: "Bom dia, segue a minuta do contrato, abraço." Vorcaro respondeu 5 dias depois, em 22 de janeiro. "Oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias fiscais assinadas?" Aí tá aí o registro de toda a conversa, né? Pelo contrato firmado em janeiro de 2024, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes receberia 3,6 milhões mensais ao longo de 3 anos pela prestação dos serviços jurídicos do Banco Master. Caso o contrato tivesse sido cumprido integralmente,
Os honorários que teriam sido pagos seriam 131 milhões. E parece que pagou aí, segundo a própria imprensa, 126 milhões e está aqui o contrato. A Receita Federal registrou o pagamento de 80 milhões do Master ao escritório de Viviane ao longo de 2024 e 2025. Os pagamentos foram interrompidos com a liquidação do Banco Master. O valor de 80 milhões já havia sido antecipado por este jornal digital em 9 de março a partir do detalhes de contrato entre Viviane e o Banco Master. A única coisa que eu sei dizer para você aqui, que mais um escândalo, mais algo jogado na imprensa, é que se fosse qualquer outro tipo de pessoa, hoje estava preso. Hoje essa pessoa estaria encarcerada. Mas, dependendo de quem é, não se fala, não se toca, investiga quem vazou, investiga quem foi que colocou essa mensagem e por aí vai. Que vergonha que se tornou o nosso Brasil, e eu não posso deixar de registrar mais uma vez que a culpa, além de nossa, sim, porque nós escolhemos os representantes, mas é deste Senado que nós temos vergonhoso. Senado vergonhoso. Hoje é quinta-feira, já tem político espalhado para todos os lugares do Brasil, nas suas bases. Trabalhar, eles não trabalham muito, não. Não, trabalhar eles vão lá passear em Brasília. É isso que a gente tem que mudar. Se a gente não mudar esse conceito, esquece porque a gente não faz mais nada. Essa é a verdade. Você sabia que eu estou mandando uma quantidade de produtos da RPN para o presidente Bolsonaro? Tá aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, Condomínio Solar de Brasília. Tá aqui os produtos que eu vou enviar para o presidente Bolsonaro, a pedido e indicação dos médicos, porque nós temos aqui, inclusive, uma grande quantidade de produtos para a tua saúde. Tá aqui, ó, RPN, a creatina pura que nós temos, laudo de pureza e teste de estabilidade para você evitar Alzheimer, demência, ter um processo cognitivo ativo e também você não perder a massa muscular do seu corpo. É para quem está na academia e para quem não está. Nós temos também o Taurina Mais Vida, o aminoácido mais utilizado nos Estados Unidos e na Europa, para você reenergizar seu corpo e retardar o envelhecimento. O curcumã é para quem tem dores no corpo, artrite, artrose. Estou mandando para o presidente Bolsonaro por causa da operação no ombro. Isso aqui recupera e retira toda a inflamação. E também vou mandar para ele a pomada com Ora Pronobis, unha de gato Copaíba. E você pode adquirir na RPN. E, claro, o Hair Cap, que inclusive também está indo para o presidente Bolsonaro, porque com o estresse do dia a dia, né, a queda do cabelo vem. Você pode recuperar seu cabelo se você está careca ou com o cabelo caindo com o combo Hair Cap. Todos esses produtos você encontra ligando agora para o 0800 355 3000 para você garantir o seu. Aí, ó, faça igual o presidente Bolsonaro. Deixa eu tampar aqui só os dados, né? Aqui o nome que vai para ele, ó lá. Jair Messias Bolsonaro. Faça igual ele. Garanta o teu produto com qualidade para que você possa ter mais saúde, tá bom? Brasil, quinta-feira, 2/7, Brasília pipocando. Nós vamos acompanhar, mas deixa eu colocar esse vídeo aqui. Bom dia. Segue a minuta do contrato. Abraço. Essa é a mensagem da mulher do maior censurador da história do Brasil. O homem responsável pela morte do Clezão. O homem responsável por dezenas de pessoas que estão no exílio. O homem responsável por pessoas que ficaram em solitárias. O homem responsável por pessoas que estão presas até hoje. O homem responsável por pessoas que estão usando tornozeleira sem nunca terem cometido crime algum. Essa é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que não quer calar. Vai ter vídeo das mulheres falando da Viviane? Vai ter vídeo falando da imoralidade da Viviane e do Alexandre de Moraes com relação ao Vorcaro? Vai ter vídeo da direita dizendo que isso aqui é inadmissível porque está sendo acobertado por ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Inácio Lula da Silva? Tá na hora da gente focar. Tá na hora da gente entender que nós estamos lutando contra uma corja canalha que não tem nenhum pudor. Essa vagabunda mandou a minuta pro próprio Vorcaro. Alexandre de Moraes negava tudo. Dizia que não existia, depois passou a existir. Depois dizia que o valor foi inventado. Aí depois que tudo foi exposto, tá dizendo que é trabalho advocatício. Nem o Neymar
ganha desse jeito. Nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi, nem quem for o melhor da Copa do Mundo vai ganhar esse valor. Tudo pago com o seu dinheiro. Chega de putaria, chega de palhaçada. É Flávio Bolsonaro. Vamos eleger os senadores que nós precisamos e vamos dar um basta nessa canalice desses ministros. Tá de falar aquele palavrão, né? Filhos da do STF. Para de palhaçada. Chega de PT. Chega de Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Então, o governo brasileiro evitando uma reação muito enérgica em público, mas dizendo que é preocupado com isso se espalhar para outros setores da economia e atingir também o sistema. 30.000 cabeças de gado foram apreendidas pelo governo de forma ilegal e já começaram a ser embarcadas. Os animais devem seguir em navio para Cuba, num acordo que, segundo fontes, é mantido em sigilo. Parece piada, né? Eu quero um dia entender o que esse governo tem com esses países tipo Cuba e Venezuela. Não dá para entender. Tanta gente aqui dentro precisando de um pedaço de carne, de ajuda concreta, e eles vão lá fazer esse tipo de aceno. É difícil de engolir. Gente, vocês têm noção que 30.000 cabeças de gado acabavam com a fome de quase todos os brasileiros? O que me deixa indignada é esse sigilo. Esse navio aqui atrás de mim acaba de ser carregado com uns 30.000 bovinos. Isso gerou um alvoroço nas fronteiras e pode trazer novas discussões sobre o controle de exportação e o mercado ilegal de carne. Fica a expectativa sobre o impacto para os produtores brasileiros. O governo americano impôs sanções a 2 brasileiros e 4 empresas por participação num esquema de lavagem internacional de dinheiro ligado ao PCC. As medidas são parte do arsenal de instrumentos de coerção ampliado pelos americanos ao classificar organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas. O governo americano havia já imposto sanções a funcionários do governo brasileiro e do judiciário por razões políticas, sanções depois retiradas. As sanções de hoje têm significado mais amplo e mais preocupante. Elas sugerem que são um começo, não são um fim em si mesmo. Obedecem ao primado do que os americanos consideram que seja o interesse deles de segurança nacional. As sanções de hoje indicam perigos para o sistema financeiro brasileiro e o setor de serviços, dependendo do que Washington interprete do perigo oferecido pela atuação de grupos criminosos daqui. As sanções aplicadas hoje colocam o governo brasileiro sob pressão diplomática, mas também sob pressão do ponto de vista político-eleitoral. Preocupadíssima com segurança pública, a população brasileira está naquele estado de espírito de aplaudir qualquer um que faça alguma coisa, enquanto enxerga o governo Lula como incompetente para combater o crime organizado. Mas que ninguém se iluda. O governo americano não pensa em termos de ajudar ninguém. Está cuidando do que define como interesses deles, de segurança deles. Importa pouquíssimo o que pensem ou digam os afetados pelas medidas da Casa Branca. Acho que todo o esforço de combate a organizações como o PCC tem que ser feito. Imagina o seguinte, você tem PCC presente em pelo menos 11 estados americanos hoje. Você tem células do primeiro comando da capital nos Estados Unidos. Você não pode deixar isso crescer. Esses caras lavam dinheiro de alguma forma. Alguém facilita a entrada e saída. Esse ingresso, essa entrada, saída de dinheiro tem que ser monitorada. A gente tem que usar inteligência para isso. E quem flerta com o crime merece, precisa ser punido. Então, a sanção de pessoas ligadas ao PCC ela é bem-vinda. Todo esforço. E outra coisa, é um crime transnacional. Não é um crime que está restrito hoje às fronteiras do Estado, do Brasil. É um crime realmente internacional. Eles estão na América do Sul, eles estão na Europa, eles estão nos Estados Unidos. Então, todo esforço também internacional de combate a essas organizações precisa ser feito. Até porque essas organizações, o tráfico internacional de drogas, desgraça a sociedade. Se a gente pegar a quantidade de crimes correlatos ao tráfico, é uma coisa impressionante. A gente vai ver que a maioria absoluta dos homicídios que são cometidos em função do tráfico de drogas. Então é uma chaga que precisa ser combatida. Dessa decisão dos penduricalhos, que a gente viu na semana passada o ministro Gilmar Mendes defender a criação de uma súmula vinculante para que se impedisse o Congresso Nacional de criar pautas-bombas pautas-bombas que pudessem atrapalhar a execução do orçamento.
Tá certo, realmente tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal, mas na hora de dar o exemplo, o Supremo, sendo que essa decisão dos penduricalhos foi do próprio Supremo, então na hora de dar o exemplo e criar o próprio Supremo regras que respeitem a lei de responsabilidade fiscal, que evitem o surgimento de pautas bombas no nosso orçamento, o que faz o Supremo Tribunal Federal? Abre exceção. Então, quer dizer, ótima essa regra para todos os outros, menos para mim que estou acima da lei. E depois reclamam que a população se irrita, rejeita o Supremo, porque o que o Supremo todo dia mostra é que existe uma regra para uma determinada casta de pessoas, como disse o Guedinho, e existe uma outra para o resto do Brasil. Então, quando você faz esse tipo de fala, você briga com o Congresso, você se coloca acima de todos os outros entes da Federação, entes das instituições da República e, para você tá tudo certo. Não faz sentido nenhum essa decisão. Tendo como alvo o primeiro comando da capital, essa operação se chama Coluna Sul, do Ministério Público de Santa Catarina, como disse a Mônica, a maior da história do GAECO, o grupo de promotores que investiga o crime organizado. Os números são 320 ordens judiciais em 6 estados brasileiros, segundo o Ministério Público. Ações são informações já confirmadas pelo MP de Santa Catarina, assinante. Ação vinculada à 39ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital e Florianópolis, portanto, tem como foco a investigação de uma facção criminosa, no caso PCC, e mobiliza o cumprimento, olha só os números, 151 mandados de prisão temporária e 169 mandados de busca e apreensão em municípios de vários estados, todos do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e ainda, além do Sul, São Paulo e Minas Gerais aqui no Sudeste e também Mato Grosso do Sul. Operação acontecendo agora, operação grande, a maior da história do estado de Santa Catarina, pelo menos vinculada ao GAECO, aí, com mais de 300 ordens judiciais, essa operação chamada Coluna Sul. A gente está acompanhando lá, quando tiver novas informações a gente traz informações. Mônica, você levantou o dedo? Não ficou muito claro se todos esses mandados são só no estado ou se há em outros estados também. Não, as ordens são emitidas pela Justiça de Santa Catarina, mas os cumprimentos mandados são nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, São Paulo, Minas Gerais e também, Mônica, tem um 6º estado aqui, Mato Grosso do Sul. É mandado demais para ser só Santa Catarina, né? 300 e tantos, mas tem isso. Eu não entendi. 151 de prisão temporária e 169 de busca. Exatamente. É uma operação enorme. Centenas. Muito grande. Quando os Estados Unidos classificam uma organização criminosa como terrorista, é porque o cerco vai fechar. E o governo americano já iniciou sua ofensiva contra o PCC e o Comando Vermelho. Só um detalhe importante aqui, a melhor forma de você combater o crime organizado é você estancar a fonte do dinheiro. A fonte, principalmente, de lavagem do dinheiro ilícito. E é isso que o governo americano começou a fazer contra empresas e pessoas brasileiras que estão envolvidas com o PCC e lavando o dinheiro dessas organizações terroristas. Estados Unidos impõe sanções a pessoas e empresas brasileiras por elo com o PCC. Para surpresa de 0 pessoas, sancionada hoje pelos Estados Unidos por elo com o PCC, é citada em escândalo do Corinthians. Olha aqui, a patrocinadora da camisa. E se você quer saber quem são as empresas e as pessoas sancionadas, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. Voltemos à análise das sanções. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, vejam, estão atacando dinheiro da organização terrorista. Sancionou nesta quarta-feira 2 brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa, por supostamente integrarem uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital. Olha aqui, é a primeira vez, e não será a última, que os Estados Unidos fizeram uma sanção por elo com o PCC. Pouca gente sabe disso e vão dizer que é mentira, pode ter certeza, mas tem CIA no Brasil investigando o elo de pessoas e empresas com o PCC e o Comando Vermelho. Qualquer que seja o envolvimento de alguém, ainda que seja a autoridade, ou o PCC e o Comando Vermelho, será caçado pelo governo americano. Começa com sanções financeiras até prisão, como aconteceu com Maduro. Foi assim que Maduro foi preso pelo governo americano. Organizações criminosas da Venezuela foram declaradas organizações terroristas, descobriram o elo, o vínculo do Maduro com essas organizações terroristas
e ele foi preso porque só sanção financeira não foi suficiente. E o foco agora está no Brasil. Estados Unidos dizem que o PCC é o maior grupo criminoso do Ocidente. Imaginem só, se os Estados Unidos fez o que fez com o Maduro, na Venezuela, que é um país eco assim. Imaginem o que os Estados Unidos farão aqui no Brasil. E nós, brasileiros de bem, estamos ansiosos para que a limpa ocorra mesmo. Vejam só, gente, o que 20 anos de esquerda fez com o nosso país. Conseguimos que a maior organização criminosa do Ocidente fosse chamada de nossa pelo nosso presidente. Eu espero que Venezuela e Maduro sejam um case de sucesso a ser seguido no Brasil. Eu sou Jeffrey Chiquini. Como vocês sabem, a minha missão de vida é combater o PT, combater a ditadura da toga e arrumar a justiça desse país para os brasileiros cordeiros e de bem. Não vamos jogar a toalha, nós vamos vencer, vamos arrumar o Brasil. Contem comigo. A gente vai conversar ainda sobre economia. Quem está por aqui é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Queria começar puxando esse gancho do que a gente trouxe aqui no fechamento, o ritmo da geração de empregos desacelerando em maio. E qual é o efeito disso para a economia? Rita, bem-vinda. Oi, Ju, boa noite. Hoje a gente tem que falar de pandemia, né? Porque a gente está lidando com números que só foram vistos no Brasil na época da pandemia, tanto em termos de endividamento quanto em termos de geração mensal de emprego. Nós tivemos, nesse mês de maio, o pior maio desde 2020, que era o auge ali da pandemia. Tivemos também no acumulado de janeiro a maio, a menor geração de empregos também desde 2020. Então, o que a gente pode associar com isso, né? O fiscal está aí, mas além do fiscal, a Lucina tem toda a razão. Agora nós vamos ter que fazer uma dobradinha, porque existe uma coincidência, que não é coincidência, mas é uma leitura em relação à manutenção de um modelo que não deu certo em gestões petistas anteriores, que teve, na prática, ele foi testado e falhou, né? No governo Dilma Rousseff, que culminou com o impeachment da Dilma lá em 2015, 2016, exatamente pela gestão das contas públicas, as pedaladas, etc e tal, mas nós estamos repetindo a mesma fórmula. Nós temos, inclusive, uma mudança na precificação da taxa de juros, quer dizer, o futuro fica mais complexo, o futuro fica mais nublado, porque se esse modelo for mantido, o país quebra. E nós teremos a reprise de uma crise que nós já vivenciamos em 2015 e 2016, que foi a pior crise econômica da história. Então, é disso que nós estamos falando. E os números vão sendo divulgados, mostrando e apontando esse caminho. E o governo, ao invés de reverter as expectativas, ou seja, reverter as expectativas em relação ao crescimento da dívida, ao crescimento do serviço dessa dívida, que é o pagamento de juros, o governo estimula a manutenção deste modelo através do aumento de gastos. E quando a gente olha o percentual de crescimento das receitas, que é um sacrifício enorme para a sociedade brasileira, crescer receitas, porque esse crescimento de receitas é feito via aumento de impostos. Esse governo já aumentou 27, eram 28 impostos, mas cortou das blusinhas, então 27 impostos em quase 4 anos. E isso é um sacrifício de transferência de renda das famílias e das empresas para um governo que gasta muito, gasta mal e não retribui sob a forma de serviços públicos de qualidade, segurança